alegria novamente aqui nos encontramos no estúdio da TV Primer, também muito conhecido como TV São José, para, com a graça de Deus, com as luzes, o amor do Divino Espírito Santo e as bênçãos do Menino Deus, levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra e na voz do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Quantas milhares de pessoas neste final de semana tristes, preocupados, ainda realizando a limpeza das suas casas, e outros, e muitos outros, ainda chorando a partida de entes queridos desta vida para a eternidade. E algumas pessoas, até bastante jovens, até crianças, refiro-me o que aconteceu na semana passada, especialmente sexta e sábado, em Minas Gerais, no Espírito Santo, também nesse final de semana, no Rio de Janeiro. E também, especialmente, nós somos convidados a nos unirmos, conforme nós lemos na Palavra de Deus, Romanos capítulo 12, versículo 15, chorar com aqueles que choram, com aqueles que estão tristes, e alegrar-se com aqueles que estão alegres. Ou seja, nós devemos entrar em sintonia com todas estas pessoas que, quantas delas, mais de 50 mil fora dos seus lares, quantas dessas pessoas, sem dúvida nenhuma, as inundações, os deslizamentos, as enchentes levaram às suas casas. Trabalho, luta, suor, sofrimento de tantos e tantos anos de vida, e agora, num abrir e fechar de olhos, tudo foi águas abaixo. E não somente pessoas pobres, dessa vez atingiu também a classe média, e mesmo em Belo Horizonte, pessoas muito ricas, que tiveram seus carros levados pelas enchentes, e mesmo nas garagens, estragando completamente o seu automóvel. Tudo isso nos mostra a fragilidade, a pequenez do ser humano. E então devemos sempre procurar nos colocar sob o olhar e sob a proteção da Trindade Santa e de Nossa Senhora. E também quantas pessoas que nesse final de semana, milhares e milhares, acompanharam participando de santas missas ou das procissões em louvor a Nossa Senhora dos Navegantes, que é a padroeira dos pescadores. Os pescadores, eu tive ocasião de muitos anos trabalhar, quando padre mais jovem, na região de Porto Belo, região de Bombinhas, na região, por exemplo, de Palmas, governador Celso Ramos, mesmo na região lá de Itapema, Meia Praia, em contato com os pescadores. E quantos que me afirmaram, Padre Pedro, por quantos perigos a gente passa em alto mar com as nossas pequenas embarcações, mesmo embarcações grandes, mas diante daquela imensidão do mar, a nossa embarcação torna-se pequenina. E a gente então precisa muito invocar sempre a nossa padroeira, Nossa Senhora dos Navegantes. E por isso mesmo
seja lá em Itajaí, Navegantes, seja o governador Celso Ramos, seja em tantos mares, em tantos locais, a procissão com a participação de, às vezes, centenas de barcos, pesqueiros, ou de baleeiras, ou mesmo de canoas, fazendo a sua procissão e rezando e louvando a Nossa Senhora dos Navegantes. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos sempre reconhecer que nós precisamos da proteção do alto. Nossa Senhora dos Navegantes é mais um título. Nós sabemos que Nossa Senhora, a Mãe do Cristo e nossa Mãe, tem mais de 2.500 títulos pelo mundo inteiro, e eis também este título, Nossa Senhora dos Navegantes. E se nós abrirmos mais o leque, podemos dizer que nós também somos navegantes, mesmo que você não seja pescador, mas você também é um navegante, um peregrino que vai fazendo a sua navegação por esta vida rumo à eternidade. E você também precisa, a cada passo, da proteção da Mãe. E quantas pessoas que exatamente se colocam sob o olhar de Nossa Senhora, ou seja, sejam devotos de Nossa Senhora e recebem dela a proteção, a benção. E também, nesse final de semana, já no sábado, domingo, ou mesmo ontem, que foi o dia de Santo Oscar, Papa, mártir, e também São Brás, recebemos a bênção de São Brás, ou seja, a bênção da garganta. E esse costume está na Igreja Católica desde o século IV, desde o ano 305, quando o grande mártir de nome Brás, depois São Brás, que era um médico maravilhoso, um médico procurado por tantas pessoas no seu tempo, e ele fazia questão de atender a todas e todos com muita atenção, com muito carinho, e grande parte dos seus pacientes ele os atendia gratuitamente e sempre levava uma palavra de conforto, de consolo, elevando as pessoas mesmo, porque nós sabemos que as pessoas que vão ao médico muitas vezes vão tristes, vão arrasadas, vão desanimadas muitas vezes diante da enfermidade. E ele procurava animar a todas as pessoas e ele, um fiel seguidor da mensagem de Cristo Jesus. Mas acontece que nos primeiros séculos, especialmente, havia muitos pagãos, muitos, especialmente os imperadores, eram pagãos, adoravam deuses falsos e obrigavam os cristãos a oferecer incensar os deuses pagãos, e alguns imperadores até pediam que eles fossem incensados e eles se faziam como se eles fossem deuses. Assim aconteceu, por exemplo, com Calígula, com Nero, imperadores lá em Roma. E São Brás se negou terminantemente. Eu tenho Cristo Jesus, que é o meu Rei, o meu Salvador, aquele que deu a vida para a minha redenção, para a minha salvação. E, porque ele não renegou a sua fé, continuou convicto no seu amor para com Jesus, o que é que aconteceu? O imperador Licínio, então, mandou torturá-lo, mandou que ele passasse pelos tormentos, passasse pelas torturas,
E assim aconteceu, e que ele fosse levado para o martírio, onde ele foi decapitado. Cortaram-lhe o pescoço. Enquanto que ele ia sendo levado para o martírio, o que é que aconteceu? Uma mãe, com seu filhinho no colo, desesperada, triste, chorando, pedindo a intercessão de São Brás em favor do seu filho, que ela trazia ali nos seus braços, o filho que estava com uma espinha de peixe atravessada completamente na garganta, prestes ali, sufocado completamente. E eis que ele então para e dá a bênção, faz uma oração e dá a bênção para essa criança. E o que é que aconteceu? A espinha se desfez, derreteu completamente na garganta, e a alegria desta mãe, e bem como a criança que estava angustiada, agora tem nova vida. E por isso, desde ali, o povo veio sempre pedindo a bênção de São Brás. Passaram-se 1700 anos e a Igreja Católica no mundo inteiro, dia de São Brás, ou mesmo dias que antecedem a festividade de São Brás, como aconteceu agora no sábado e no domingo, e no dia de ontem, a catedral, eu participei da missa 18h15 na catedral, com o padre Davi Antônio Coelho, o cura da catedral, pois a catedral estava repleta, e nós dois sacerdotes, com aquela vela em forma de cruz, a oração que nós rezamos, e todos os sacerdotes, o Papa em Roma, os bispos nas suas igrejas, bem como os diáconos permanentes, nós rezamos pela intercessão de São Brás, bispo e mártir, livra-te, Deus, dos males da garganta e de todos os outros males, de todas as outras doenças. E, nesse final de semana, 2 pessoas, 2 homens, vieram ao meu encontro e disseram: Padre Pedro, o senhor sabe o que aconteceu já conosco? Não podia eu saber, eu não posso adivinhar o que acontece na vida de outras pessoas, a não ser os santos têm esse poder. Pois olha, a minha garganta estava completamente contagiada com essa doença, o CA, ou seja, o câncer. Os 2 relataram em dias diferentes, um no sábado, no município, Antônio Carlos, Santa Maria, no Cerveira Santa Missa, e outro no domingo. E olha, padre, segundo os médicos, já faz alguns anos, estou completamente curado, nunca mais senti nada. Recebi com muita fé a benção de São Brás. Sei que quem me deu a graça foi Deus, meu Pai e Criador, sim, mas por meio de São Brás. E todos os anos eu faço questão de não faltar à Santa Missa e novamente receber a bênção de São Brás, para que eu possa, assim, continuar a louvar a Deus, a sempre rezar bem na minha vida, para que eu não passe por aquele sufoco, por aquela tristeza, por aquele sofrimento, e parecia que a minha garganta estava se fechando. E que alegria para uma pessoa que se sente completamente curada. Então, que São Brás continue a abençoar a todas e todos nós. Eu mesmo, um problema sério, uma enfermidade, micróbios que eu, atendendo pessoas doentes na UTI, na passagem, por assim dizer, do dia 30 de dezembro para o dia 31, 2h15 na UTI,
claro, com pessoas muito enfermas, segundo os enfermeiros me alertaram, mas eu, como padre, como médico, como enfermeiro, a gente tem que atender todas as pessoas enfermas. E me senti depois bastante enfermo e com a tosse terribilíssima durante quase todo o mês de janeiro, e recebi essa bênção de São Brás, no mínimo 4 vezes nesse final de semana, nas Santas Missas que eu celebrei, e sempre recebi esta bênção. E graças a Deus e a São Brás, eu me sinto muito bem restabelecido. E quantas pessoas que nesse momento, por certo, estão em sintonia conosco e podem dizer o mesmo. Se não foi na garganta, mas outra benção, outra graça que receberam, a cura de uma enfermidade. E rezemos para que, especialmente este vírus, coronavírus, que desapareça da humanidade. Escutei hoje numa rádio, são mais de 500 pessoas que já partiram desta vida para a eternidade. E quanto me consta, mais de 20 mil que estão contagiadas por esta enfermidade. Não somente na China, mas em diversos outros países que realmente estão contagiadas. E peçamos a proteção do alto, Deus que tudo pode. Nós lemos claramente em Mateus capítulo 1, versículo 37, para Deus nada é impossível. Ele é o dono da nossa vida. Que Ele elimine completamente esta enfermidade que está atingindo a tantas pessoas, cidades, especialmente na China, onde as pessoas deixam o trabalho, deixam o estudo, deixam tudo para ficarem reservadas dentro do seu lar. E é uma lástima o que está acontecendo com esse vírus. E vamos, nesse momento, por que não, louvarmos a São Brás, fazendo a Deus a nossa oração, pedindo a intercessão de São Brás junto a Deus. Nós sabemos que quem nos concede a graça, os favores corporais e espirituais, é a Trindade Santa, ou Nossa Senhora, mas sempre quem nos proporciona a graça é Deus. Pode ser por meio de um santo ou de uma santa. Então rezemos a São Brás. Eu vos prometo, São Brás, que a fala que sair da minha garganta será sempre de verdade e não de mentira, de justiça e não de calúnias, de bondade e não de aspereza, de brutalidade, de compreensão e não de intransigência, de perdão e não de condenação, de desculpa e não de acusação, de respeito e não de desacato, de conciliação e não de intriga, de calma e não de irritação, de desapego e não de egoísmo. Ser uma pessoa desapegada e não uma pessoa gananciosa, de edificação e não de escândalo, de íntimo e não de ânimo, digo melhor, de ânimo e não de derrotismo,
de conformidade e não de lamúrias, de amor e não de ódio, de alegria e não de tristeza, de fé e não de descrença, de esperança e não de desespero. São Brás, conservai a minha garganta livre daquela doença terrível que tem atingido a tantas pessoas e levado mesmo pessoas desta vida para a eternidade, para que as minhas palavras, a minha voz, possam louvar a Deus, meu Criador, e agradecer a vós, meu protetor São Brás, assim seja. Que possamos sempre invocar a proteção de Deus por meio de São Brás, para que tenhamos sempre uma voz para louvar a Deus, para falar bem dos nossos semelhantes, para que possamos sempre fazer tudo aquilo que é para o bem dos nosso próximo. Você já percebeu, por certo, ou já esteve em contato com uma pessoa muda, como é difícil a pessoa se comunicar. Você, por certo, quem sabe quantos que nesse momento estão em sintonia aqui pela TV Primer, com o Padre Pedro, e que já tiveram um parente enfermo que passou pela traqueostomia, onde o médico ou a equipe médica abriu aqui a garganta para que a pessoa pudesse respirar melhor. E o que é que aconteceu? A pessoa então não conseguia mais falar como antes, durante esse espaço de tempo. E a dificuldade, então, de você se comunicar com esse seu parente. Ali, ou você mesma, talvez, ficou um tempo sem voz. Então, ali você dá valor à sua voz. Porque há muitas pessoas que dão valor à luz quando a luz desaparece. Dá valor à água quando falta a água, e assim também dá mais valor à voz quando ela desaparece. Então, especialmente, nós devemos sempre nos reconhecermos como pequeninas criaturas frágeis, que a cada passo podemos ter algum problema de enfermidade. Agora vamos também, eu gosto de sempre colocar também os santos, ao menos os nomes. Celebramos hoje Santo André Corsini, Santa Celerina, Santo Oscar, que foi ontem também, Santa Catarina de Rizzi, Joana de Valois, uma rainha, e São João de Brito. Então é muito importante que a gente procure sempre estar em sintonia com Deus e em sintonia com os nossos semelhantes. Porque então sim, aquilo que Cristo Jesus sempre nos pede, que devemos procurar amar os nossos semelhantes. E amar os semelhantes é amando os semelhantes que nós nos vamos santificando cada vez mais. E o nosso jornal da Arquidiocese, para este mês de fevereiro, exatamente nos mostra e nos diz, e faremos a reflexão na próxima quinta-feira, sobre o que quer dizer ser santo. E a santidade é para todas as pessoas. Aliás, em quantas passagens da Sagrada Escritura nós lemos, assim, por exemplo, em Levítico, no livro Levítico, capítulo 11, versículo 44, onde nós lemos, onde Deus diz: sereis santos,
porque eu sou santo. O que quer dizer ser santo? É procurar seguir, realizando a vontade de Deus, fazendo aquilo que estão nos 10 mandamentos, fazendo aquilo que está ao nosso alcance no dia a dia, não fazer coisas extraordinárias. Quantos santos que tornaram-se santas e santos, porque realizando dignamente todos os trabalhos. Por exemplo, Santa Zita. Se você ler a vida de Santa Zita, você verá, era uma auxiliar do lar, uma doméstica, mas mesmo ali na cozinha, lavando louça, descascando batatinha, descascando, não sei, abóbora ou aipim, ou seja o que for, ela colocava tudo isso nas mãos de Deus. Mesmo varrendo a casa, lavando a casa, mesmo fazendo a comida, fazia tudo por amor a Deus. Mesmo aceitando, às vezes, humilhações da patroa, porque, olha, a maior parte das patroas, das donas de casa, tem um coração bom, um coração aberto para Deus e aberto para os seus semelhantes. Mas tem algumas patroas muito orgulhosas, só porque nasceram num ambiente mais rico, então pensam que podem machucar os seus semelhantes. Eu procuro sempre me colocar em situação do meu semelhante, aquilo que diz Cristo. Faça ao outro aquilo que tu queres que o outro faça para ti. E já aconteceu, eu conheci casos de pessoas que eram riquíssimas e que de um momento para outro o marido entrou na bancarrota do seu comércio e ela teve que lavar casas, ser faxineira. Parece que às vezes Deus dá um sinal para mostrar que ninguém de nós é mais do que o outro. Todos nós somos filhos e devemos sempre sermos e vivermos como filhos de Deus. É ali que nós vamos nos santificando. É então nos pequenos atos que nós vamos cada vez recebendo mais a bênção, a graça de Deus, para que possamos ser santos. Cada um de nós é convidado a ser santo. E se você já é uma pessoa boa, se você já tem um coração bom, abra, por exemplo, a Bíblia Sagrada em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. E o que é que você encontrará lá? Onde a palavra de Deus nos diz: aquele que é santo, procure ser mais santo, procure santo. Aliás, já está aqui, bem claramente, capítulo 22, diz bem claramente: aquele que é santo, procure santificar-se ainda mais. Abra sua Bíblia, capítulo 22, versículo 11 do Apocalipse. Estamos terminando a nossa programação e nossa mensagem e voltaremos quinta-feira, sempre segunda e quinta-feira, das 2h30 às 3h. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você para o iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. E agora a bênção da saúde para todas e cada um de nós e que Deus elimine especialmente tudo aquilo que é menos bom, aquilo que é prejudicial para nós. E abençoe também esta água que você irá tomar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome essa água com muita fé e voltaremos na próxima quinta-feira às 14h30.